Sabe, quando se trata dos mísseis ali, essencialmente o que os Estados Unidos estão pedindo é o seguinte: enquanto nós os cercamos, enquanto já os atacamos em junho de 2025, enquanto Israel continua a pedir uma guerra em grande escala, e vimos o que Israel tem feito na região, até fora do Irã, enquanto tudo isso acontece e os Estados Unidos se preparam para a guerra, por favor, abram mão do seu sistema de dissuasão mais poderoso. Essa forma de lidar com um suposto adversário não é exatamente normal. Normalmente, o que os Estados Unidos fazem é encontrar uma maneira de atacar, e atacar o mais forte possível, pelo maior tempo possível, e então ver o que acontece. Mas agora estamos vendo os Estados Unidos realmente tentando pressionar o Irã a abrir mão justamente das armas, que, na minha opinião, estão fazendo os Estados Unidos pensarem duas vezes antes de atacar. O que você acha disso? Então, eu acho que So I think Trump is mistaking Trump está confundindo a paciência estratégica do Irã com fraqueza. Esse é o ponto principal. E é por isso que ele acha que a falta de uma resposta adequada do Irã em anos anteriores, ou seus problemas internos, significa que o Irã não tem vontade de defender sua soberania. Então eu acho... Deixe-me dar ao Sr. Trump um resumo de 1 minuto sobre o que é o Irã hoje. Com todos os seus problemas, sou um crítico de muitos aspectos do Estado iraniano. Sou um crítico de sua suavidade em relação a esses elementos pró-Ocidente, ou o que chamo de quinta coluna de Washington dentro do Estado, e de sua suavidade em relação à oligarquia corrupta e outros. Mas, no geral, a estrutura do Estado iraniano é o resultado de uma das 4 maiores revoluções populares da história. One of the 4 biggest popular revolutions in history. It's organic, real revolution in 1979. É uma revolução orgânica, real, em 1979. Depois é o produto de uma guerra de 8 anos. O poder militar do Irã é resultado dessa guerra de 8 anos, durante a qual todos deixaram o Irã sozinho e todos apoiaram Saddam. O Irã não conseguia obter uma única peça para seus aviões, seus barcos, seus tanques, nada. E todos do outro lado estavam ajudando Saddam. A França vendia aviões Mirage para Saddam. A União Soviética, que tradicionalmente havia sido uma aliada, fornecia a ele muito equipamento. Os Estados Unidos, perto do fim da guerra, começaram a ajudar Saddam de forma maciça. Se você observar a política externa, foram os Estados Unidos que deram a Saddam imagens de satélite mostrando como atacar o Irã com armas químicas. Então, os mesmos Estados Unidos que mais tarde foram e ocuparam o Iraque com base em armas de destruição em massa, estavam ajudando Saddam a atacar o Irã com armas químicas em 1986 e 1987. Vai e procure na Foreign Policy. Basta digitar no Google Foreign Policy, Saddam, United States, Chemical Weapons, e você encontrará essa informação chocante vinda de uma das revistas americanas mais conceituadas. Ou seja, todos estavam ajudando. A Grã-Bretanha, ou o Reino Unido, que havia recebido dinheiro do Irã durante o período pré-revolucionário do Shah para 700 tanques Chieftain, não entregou os tanques ao Irã e os vendeu a Saddam. E então todas aquelas monarquias árabes do Golfo Pérsico estavam enchendo os bolsos de Saddam de dinheiro, cerca de 150 bilhões de dólares, com base no valor da época, dados a Saddam para comprar armas e matar iranianos. Então, foi durante aqueles 8 anos de solidão, aqueles 8 anos de isolamento político, que os iranianos aprenderam a lutar de forma autossuficiente, de maneira econômica e a fabricar armas caseiras. Se você observar os mísseis iranianos, ou os drones iranianos, por que os drones iranianos são tão especiais? Não é porque o Irã possui algum tipo de dispositivo eletrônico super avançado com o uso de IA. Não, é porque eles são significativamente mais baratos do que qualquer um de seus rivais. O Irã sempre sofreu com isolamento econômico, cerco, bloqueio e sanções. Então precisou aprender a construir armas com o menor orçamento possível, mas ainda assim torná-las o mais eficazes possível, com o nível mais baixo de tecnologia. Se você observar os mísseis iranianos, que são o ponto central da estratégia de defesa do Irã, é possível entender por que o país possui um estoque tão grande de mísseis desde o início.
missile stockpile to start with. Do you know that, Danny? The response is because Iran doesn't have a single Você sabia disso, Dani? in its air force. O motivo é que o Irã não tem um único avião moderno em sua força aérea. Recentemente dizem, e eu mesmo não vi, pode ser apenas um boato, que finalmente a Rússia entregou o Sukhoi 35 que o Irã comprou há muitos anos, mas ainda não sabemos. Por muitos anos, ninguém vendeu um único avião para o Irã. O Irã ainda usa os F-4 de 1971 e nem sequer tem acesso para comprar peças de F-4 ou F-14 das empresas. Eles precisam recorrer ao mercado negro ou fabricá-las por conta própria. Então, para compensar a falta de uma força aérea, eles recorreram aos mísseis e acabaram dominando a tecnologia de mísseis. Tornaram-na tão precisa que a transformaram em uma arma tática. Agora o Irã pode decidir atingir um alvo dentro de uma faixa de 5 por 5 metros. Throw its missile to somewhere 5 meter in 5 meter. Yeah, Há, é claro, uma justificativa religiosa também, porque o Ayatollah Khamenei disse de forma bastante conhecida que é preciso evitar matar civis. Portanto, é necessário ser preciso, atacar apenas alvos militares. É preciso ser muito, muito preciso. É por isso que o Irã desenvolveu mísseis de longo alcance extremamente precisos, para compensar o fato de não possuir F-35, F-22, Su-35 ou algo semelhante. De certo modo, os Estados Unidos vêm sufocando o Irã nos últimos 47 ou 48 anos como uma forma de punir os iranianos por se tornarem independentes. A mensagem americana era muito simples. Vocês são cidadãos de segunda ou terceira categoria, não merecem independência. Fui eu quem destruiu o seu único governo secular, liberal, democrático e nacionalista de Mohammad Mossadegh em 1953. Eu o derrubei com um golpe de Estado da CIA, o que está documentado. E Madeleine Albright chegou a pedir desculpas oficialmente por isso. Madeleine Albright officially apologized for it. It's not my making, it's not my propaganda or like my. Não fui eu quem criou isso. Não é minha propaganda, nem minha invenção. E então eles impuseram 25 anos do regime Pahlavi, com a SAVAK, como o serviço de inteligência mais brutal da época. Meu próprio pai passou 2 anos na prisão do Shah quando era estudante na Universidade de Teherã, apenas por discordar aqui e ali de suas políticas. Arrancaram-lhe as unhas, queimaram-lhe as costas, e tudo isso foi apoiado e incentivado pela CIA e pelos Estados Unidos. Então, quando os iranianos quiseram ser independentes, os Estados Unidos vieram e disseram: vou estrangular vocês, vou puni-los, vou tirar seu acesso à tecnologia. Seus filhos não poderão vir estudar aqui, vocês não poderão comprar nada tecnológico. Buy any technological thing. You cannot sell your products in the global market. Você não pode vender seus produtos no mercado global. Você não pode fazer parte da OMC. Você não pode nem enviar seu dinheiro para o exterior ou participar do sistema bancário global. Eu vou te estrangular. E digo isso porque, é claro, isso fez os iranianos sofrerem muito, mas também teve seu próprio efeito colateral. É por isso que o Irã consegue criar armas por conta própria, e ninguém pode tirá-las dele. É por isso que o Sr. Trump deveria saber que o Irã não é o Saddam. O Irã não é o Iraque de Saddam. O Irã não é a Síria de Assad. O Irã não é a Líbia de Gaddafi. O Irã é um país que inventou, fabricou e criou seus próprios mecanismos de defesa, e ninguém pode tirá-los dele, mesmo que matem todos os cientistas ou comandantes do país. Scientists in the country, every single commander in the country. These are like part of Iran's DNA. And no, Essas coisas fazem parte do DNA do Irã. E você tem que lidar com uma guarda revolucionária islâmica de 340 mil integrantes. Mesmo que, como eu disse, você mate as 1.000 pessoas do topo, ainda restam 339 mil que virão para retomar o Golfo Pérsico da Marinha Americana. E um último ponto, há muitos ativos americanos e europeus, e muito do capital deles, vinculados às monarquias do Golfo Pérsico, em Dubai, Abu Dhabi, Doha, e todos estão muito ao alcance do Irã. Amanhã de manhã, o Irã poderia atacar Dubai, com todos aqueles europeus e americanos morando lá. E como você sabe, os Emirados Árabes Unidos são como uma segunda Tel Aviv neste momento, mas também quase como um dos estados americanos. Eles podem, fazer o país voltar à Idade da Pedra muito facilmente.
Basta atacar um dos purificadores de água dos Emirados Árabes Unidos. Aí eles não teriam mais acesso à água. Esses são lugares muito vulneráveis, artificiais. Não são países de verdade. Os Emirados Árabes Unidos, é só olhar um mapa ou ver fotos de 1978, você não vê nada. Vê um camelo e talvez um acampamento no meio do deserto. São bases americanas e britânicas que, no momento, só parecem muito grandiosas, com o Burj Khalifa, todos aqueles arranha-céus e muito dinheiro pago a influenciadores para fazer parecer que são o farol da civilização. Mas não são nada. Eles não têm nenhum poder essencial intrínseco a si mesmos, então o Irã pode fazer todos eles desaparecerem. De certo modo, não é culpa nossa que os Estados Unidos tenham construído tantas de suas bases militares e centros econômicos de poder ao nosso redor. Nós estamos aqui há 3.000 anos. Os Estados Unidos chegaram apenas nos últimos 40 anos, aproveitando o fim da Guerra Fria e a ausência da União Soviética para encher esta região de base militar após base militar. E eu acho que eles se tornaram vulneráveis demais ao alcance do Irã. É isso que Trump deveria entender neste momento. As ações de Trump em relação ao Irã estão abalando os aliados árabes. Autoridades estão tentando reduzir as tensões, mas não têm certeza se o presidente está ouvindo. E isso é exatamente o que você está descrevendo. De acordo com 3 pessoas familiarizadas com as conversas entre o governo e seus aliados do Golfo, a Casa Branca tem dado poucas garantias de que vai seguir os conselhos daqueles que tentam evitar um ataque. Essas 3 pessoas acreditam que a retórica pública dura de Trump, junto com a contínua movimentação de recursos militares sobre o Golfo, está o colocando em uma posição tão limitada que algum tipo de ataque pode se tornar inevitável. E esse é um grande tema ali. Apesar de o governo Trump ter feito tantas tentativas de aproximação, a imagem de sua administração tem sido, é claro, a de que ele apoia totalmente Israel, com todo aquele dinheiro de doadores. Mas seu relacionamento com Netanyahu não é dos melhores. E querem que a gente acredite que existe alguma tensão ali. Depois ele fez toda aquela grande turnê pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes Unidos, com aquelas celebrações luxuosas, centenas de milhões, bilhões de dólares em acordos. E é tudo sobre, sabe? Estamos caminhando para a normalização e o governo Trump é o pacificador, grande amigo de todos esses países. E agora ele está colocando eles nessa posição ali. Sem mencionar o fato de que Israel já mostrou que sua amizade com os Estados Unidos não vale muito, quando pode simplesmente lançar mísseis de seus caças contra um lugar como o Catar, sem qualquer resposta dos Estados Unidos. O que você acha disso? Parece que Donald Trump está sacrificando esses chamados aliados, vassalos, ou como quiser chamá-los. Sim, eu acho que novamente isso é um erro de cálculo neste momento. Quando Doha foi atacada por Israel, o presidente do Irã foi a Doha, ofereceu ajuda e propôs uma aliança regional, uma parceria de segurança regional. O Irã vem dizendo a todos esses países árabes: eu não tenho problema com vocês, não sou contra vocês, não quero atacá-los. E de fato, o Irã não atacou um único país desde o quê? 1780 ou 1770. Então, nos últimos 250 anos, Stefan Nambard pôde no mesmo favorável que foram entender o próprio povo. Ainda, em um bom estado de palavras, é teu gastor. Havia família não me estou em tuoth. E você de memória vai-te se lei. Mas nem mesmo os Pahlavis atacaram um único país. Os Qajaris também não atacaram nenhum país. Então, desde 1770, quando Nader Shah foi à Índia, desde então, o Irã tem apenas se defendido. Pode-se dizer que isso é um sinal de fraqueza, mas acabou se tornando parte do caráter iraniano. O mesmo acontece com a China. A China não sai por aí invadindo países. Não é como o poder europeu ou americano. É um caráter diferente. Portanto, isso faz parte do caráter iraniano. O Irã não começou a guerra com o Iraque, foi o Iraque. E todos esses países árabes ajudaram o Iraque. Ainda assim, o Irã nunca se vingou.
O Catar ajudou todos aqueles insurgentes na Síria a matar tanto o exército sírio quanto o exército iraniano, que estava lá a convite do governo sírio oficial. Mas então o Irã não interpretou isso como uma espécie de guerra contínua com o Catar. 1 ou 2 anos depois, quando o Catar foi cercado pela Arábia Saudita, foi o Irã que o salvou, enviando navio após navio de alimentos e não permitindo que a Arábia Saudita os empurrasse para um momento de desespero. Assim como a Arábia Saudita, o Irã entrou em uma espécie de guerra por procuração com eles. Mas no momento em que a Arábia Saudita recuou e parou de apoiar insurgências, ou de tentar criar uma guerra civil dentro do Irã, o Irã permitiu que a China promovesse uma distensão com a Arábia Saudita, e eles se sentaram para um processo de paz. Então, de certo modo, o Irã sempre disse a esses países: não temos problema com vocês. Nossos problemas são duas coisas. Primeiro, a presença de tropas americanas nesta região, que vemos como uma forma de ameaça existencial. E acredito que este momento mostra que eles não estavam errados. Como Woody Allen diz de forma famosa, posso ser paranoico, mas isso não significa que alguém não esteja me seguindo. Então, o Irã sempre disse que os Estados Unidos querem nos destruir, querem uma mudança de regime, querem atacar o Irã. E a facção mais reformista, mais pró-Ocidente no Irã, sempre disse: vocês são paranoicos. Estão usando esse mantra paranoico para reprimir os jovens, para reprimir os movimentos liberais e civis. E dá para ver isso. Não é paranoia. Os Estados Unidos têm destinado todos os anos 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões para promover uma mudança de regime no Irã. E agora Trump trouxe oficialmente uma frota da Marinha para fazer isso. Então, neste momento, acredito que, por se tratar de uma ameaça existencial para o Irã vai agir de forma diferente em relação a todos esses países árabes. Não é uma escolha do Irã, é uma escolha dos Estados Unidos. E esses países têm influência suficiente sobre Donald Trump para impedi-lo de fazer isso. Como eu disse, a Arábia Saudita se lembra bem do que aconteceu em 27 de setembro de 2019, quando uma frota de drones muito baratos surgiu do nada. Só Deus sabe de onde. Vieram do Iêmen? Não sabemos. Eles vieram do sul do Iraque? Não sabemos. Mas eles destruíram a Aramco, o ativo mais importante de extração, refino e produção de petróleo para os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Isso realmente prejudicou a produção saudita. E eles perceberam que essa não era a guerra deles. Foi por isso que Bin Salman mudou. Bin Salman, que era um belicista muito juvenil, de repente se transformou em um desenvolvedor, tentando trazer progresso ao seu país com aquele plano delirante de construir a primeira cidade com paredes espelhadas no deserto neon. Então, de certo modo, isso o transformou. Ele aprendeu a lição. Acho que os Emirados Árabes Unidos ainda não aprenderam essa lição, porque acredito que o Irã tem contido o Ansarullah. O Iêmen sofreu muito com os ataques dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados, como você sabe, são uma força muito brutal. Sua mão esteve envolvida naquelas chacinas no Sudão que apoiaram as forças mais cruéis de lá. E ainda assim, o Irã sempre conteve o Ansarullah de atacar Abu Dhabi e Dubai. Mas desta vez pode ser diferente, porque o Irã sabe que toda essa cadeia de ataques, essa espécie de linha de produção de guerra híbrida, começou em Dubai no início de janeiro, quando os dólares do Irã bloqueados e ele não conseguiu acessar suas reservas em dólar. Isso gerou a crise econômica em Teherã. Isso levou as pessoas às ruas, e então essas manifestações foram lentamente infiltradas. Nos dias 8 e 9 de janeiro, isso se transformou em uma espécie de guerra urbana, com forças treinadas chegando, decapitando policiais, decapitando pessoas comuns, incendiando delegacias e tentando invadir delegacias e quartéis militares para confiscar armas. Então, o Irã sabe que todas essas coisas vêm de Dubai. Dessa vez, Dubai pode acabar levando um pouco da culpa. O Irã não quer isso.
Mas como eu disse, se você olhar o mapa mundi, o Irã tem o mesmo formato que a Itália tem de bota. O Irã parece um gato. Outro nome para o Irã entre os iranianos é o gato persa. E eu acho que, como se diz, se você encurralar um gato, ele se torna selvagem. And I think, famously, if you corner a cat, it becomes feral. That's simple. Isso é simples. Trump está encurralando o Irã. Então você vai ver um comportamento que não se via do Irã nos últimos 47 anos. Sempre reclamam do comportamento do Irã no Iraque desde 2003, sobre o Irã fornecer bombas de beira de estrada e coisas do tipo, mas nada disso se compara ao que você verá agora. Pela primeira vez, há uma ameaça existencial, e isso vai transformar o comportamento do Irã. Vai transformar o comportamento dos aliados do Irã, Ansarullah, Hezbollah e os demais. E acho que dentro do próprio Irã também, as ações de Trump nos dias 8 e 9 de janeiro tiveram um efeito reverso, e na verdade ajudaram o Irã a se preparar para um tipo de guerra muito diferente, uma guerra total. Deixe-me explicar por quê. Let me explain why. Many actions in many of the decisions by Ayatollah Khamenei. Muitas das decisões do Ayatollah Khamenei e de outros formuladores de políticas iranianos, de segurança nacional e de outras áreas, sempre procuram levar em conta a resposta da nação iraniana, da sociedade iraniana, que é muito multifacetada e pluralista. Cerca de 50% da sociedade não gosta muito do Estado, porque o culpa pelas deficiências econômicas, que acredito serem principalmente resultado das sanções. Portanto, eles tentam manter a nação unida. Não querem alienar o povo, nem fazer algo imprudente que cause agitação interna no país. O mesmo ocorre com Syed Hassan Nasrallah. Syed Hassan Nasrallah entrou em guerra com Israel em 8 de outubro de 2023. No entanto, ele não partiu para uma guerra total, optou por uma guerra de atrito. Por quê? Ele estava preocupado que a sociedade libanesa não o apoiasse como um todo, porque a sociedade libanesa é um mosaico. A sociedade iraniana não é tão mosaica em termos de divisões étnicas, mas socialmente há elementos muito mais seculares, há elementos religiosos, há pessoas que são reformistas e favoráveis à negociação, e há pessoas que não querem o Estado de forma alguma. Mas acho que com o que aconteceu nos dias 8 e 9 de janeiro, a sociedade agora está tão polarizada que sua participação e sua opinião não mais. Assim, Trump e Netanyahu, ao mararem a guerra híbrida para as ruas, crises crowds e puidanian. Iranian state that they are taking only a military. Eles estão adotando apenas uma abordagem militar, baseada em segurança, para administrar a sociedade. Eles não estão buscando soluções sociais, nem maneiras de tornar nossas decisões mais populares. Não, eles sabem. Eles sabem que cerca de 30% das pessoas nos veem como assassinos, acham que matamos todas essas pessoas. Estão ouvindo a propaganda americana. Pensam que matamos 60 mil pessoas, 30 mil pessoas, qualquer número que se diga. Então, não podemos mais trazê-los junto. Portanto, vamos tomar decisões puramente militaristas. E eu acho que, inadvertidamente, Trump libertou os tomadores de decisão iranianos de um processo decisório mais complexo e permitiu que eles analisassem a situação puramente sob uma ótica militar, e nada mais. É bem, parece que faz sentido? Não, a realidade parece estar confirmando o que você está dizendo ali, com certeza.